Então, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Ativa o Teu Rosto. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, é a Sandra Andrade. Ela é professora de canto e recentemente levou a Mimicat, portanto a Marisa, ao Festival da Canção. Foi representar Portugal e está aqui hoje para nos falar um bocadinho sobre o que é isto da voz, e tudo o que é preciso para manter uma boa voz. E não é só, como eu pensava, cuidar bem da voz, também é preciso cuidar do corpo todo. Então, Sandra, bem-vinda. Obrigada. E para fazeres uma pequena apresentação do teu percurso, do que é que tens feito até agora. E na verdade, até se calhar te fazer a pergunta como é que surgiu este gosto pelo canto, no fundo, pela música, não é? Ok, eu sou a Sandra de Andrade, já fui apresentar. O meu gosto pela música começou desde muito cedo, era criança. Aliás, até posso dizer que começou mesmo na barriga da minha mãe. O meu pai era cantor, a minha avó era cantora de fado, portanto já cresci entre músicos, não é? E depois acompanhei desde cedo aos concertos do meu pai, às sessões de fado da minha avó. A minha avó era fadista profissional, chegou a cantar também nas mesmas casas da Amália Rodrigues. A Amália depois seguiu um caminho que nós todos já conhecemos. E portanto foi desde muito cedo que despertei para esta coisa que é fascinante, que é o canto e que eu adoro e que me despertou sempre muita curiosidade. A partir daí, fui estudar instrumentos, sem saber que o canto era a minha paixão ainda, na altura, portanto fui estudar guitarra, estudei flauta, estudei piano, mas depois fui desistindo porque não era bem aquilo que eu queria, até encontrar o canto, que comecei mais ou menos com 14 anos, 13, 14, por incentivo da minha mãe, que me descobriu no quarto, fechada, a cantarolar, e então ela achou bastante piada a minha voz e pensou: isto está aqui qualquer coisa que tem que ser explorado, portanto vamos lá tratar disso. E então perguntou-me se eu queria ter aulas de canto, e eu: aulas de canto, o que é isso? Ok, mas está bem, fui, sem saber para o que é que ia. Na altura até estava com um bocado de vergonha e o meu pai foi comigo. E então aquilo era muito engraçado porque a professora fazia exercícios muito estranhos, na minha perspectiva na altura, e Exato. então aquilo dava muita piada e eu fartava-me de rir e o meu pai também, portanto aquilo foi assim, foi muito engraçado, eu tenho muito boas memórias dessa altura porque achava aquilo tudo muita piada aqui. Entretanto, pronto, o caminho foi ficando cada vez mais sério, fui fazendo formações, cursos, entrei no conservatório, passei Exato. para outras formações ainda um bocadinho mais de aperfeiçoamentos, vá, digamos assim. Passei por vários estilos musicais, desde o lírico até jazz, pop, foquei-me em canto moderno posteriormente. E, portanto, posso dizer que ainda hoje continuo a estudar, já dou aulas, entretanto comecei a dar aulas, e há cerca de 22 anos, 21, 22 anos que dou aulas, e ainda hoje estudo, portanto tenho uma sede imensa por saber tudo aquilo que há para saber sobre a voz, e posso dizer que quanto mais sei, menos sei, portanto é isto. Sim, sim, que bom, Sandra, que bom. É muito bom quando nós encontramos a nossa paixão, não é? Eu acho que realmente torna-se depois, o caminho torna-se muito claro a partir daí. Mas claro, é uma construção passo a passo. Então, e tens uma academia de canto, não é? Onde ensinas, portanto, a tua academia, Vozes em Concerto, é isso? E Sim. sim, queres A falar um voz, bocadinho sobre isso? sim, posso falar um bocadinho sobre isso. A Voz em Concerto existe há 12 anos. Portanto, quando eu comecei a lecionar em várias escolas em Lisboa e também fora de Lisboa. E depois senti necessidade de abrir o meu próprio espaço, por ter uma perspectiva diferente daquilo que acontecia nas escolas, portanto eu queria explorar e provar ali um bocadinho mais, e então eu senti essa necessidade de abrir uma escola específica para cantores. Exato. Não sei se foi a primeira escola a existir em Lisboa, pelo menos que eu tenha conhecimento, sim. Sim, Especificamente para para cantores cantores. e com um foco muito grande nos cantores. Talvez tenha sido, não sei, não posso dizer, mas pelo menos na altura Sim. eu tinha conhecimento que existisse outra. Sim,
E, Sandra, agora surge uma questão. E quando acontece aparecerem-te alunos que não sabem bem que estilo é que ainda querem aprofundar e, portanto, eles, se calhar alguém lhes disse que tinham uma boa voz, mas eles não sabem em que sentido se direcionar. Portanto, também tens esse papel aí de tentar orientar os Sim. alunos, imagino. Portanto, um vocal coach, um professor de canto também tem esse papel, não é? Portanto, é Uhum. direcionar, fazer um diagnóstico vocal, perceber quais são os objetivos da pessoa que nós temos à nossa frente, do cantor que temos à frente, e de acordo com esses objetivos, de acordo com esse diagnóstico, então fazemos uma avaliação e fazemos eu faço um direcionamento, não é? E um Sim. acompanhamento nesse sentido, mas sempre de acordo com os objetivos do aluno. Sim, 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 exato. Sim, e imagino com os gostos de cada um, não é? Cada um há de ter um. Sim, Exato, mas muitas das vezes o próprio aluno não sabe muito bem qual é o caminho a seguir. Não exato. sabe se gosta de fado ou se gosta de música ligeira, pop, o que for, não é? Porque Sim. acha que canta, portanto, ao cantar e gostar de cantar, que é o principal, que se calhar até pode cantar de tudo, não é? Portanto, Uhum. mas ainda não encontrou bem o caminho, e então eu também ajudo nessa questão de Sim. encontrar um caminho estilístico. Vá. Sim, 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 acredito, muito importante. Sandra, agora passando aqui para a voz especificamente, isto a voz é o quê? Para ti, o que é a voz? Olha, isso é uma pergunta que eu costumo fazer sempre aos meus alunos, na segunda aula. O que é que acham que é a voz? Como é que a voz acontece? Exato. Então, eu até faço assim uma série de perguntas até chegarem ao objetivo que eu quero. Então, o que é que eu posso dizer que é a voz? A voz é um conjunto aqui de mecanismos, não é? Que passa pela questão muscular, passa por também pensamento, também energia, esta parte intelectual, não é? Também. Mas, portanto, temos que ter aqui vários fatores. Temos que ter o ar, não é? O ar tem que passar por algum lado, tem que ir para algum lado, portanto, pulmões, e tem que passar novamente para algum lado, por algum lado, neste caso, as nossas pregas focais, as cordas focais, mas o termo correto é Exato. pregas focais, Sim. e as pregas focais, ao vibrarem, faz a produção de um som, com a passagem de ar, não é? Portanto, mas esse som por si só não acontece, porque se não houvesse o trato vocal, que é toda a nossa cabeça, vá, o nariz, os seios Uhum. paranasais, todos os espaços de ressonância que temos, a boca. A voz não era a voz que nós conhecemos como voz, era um som muito parecido com o som da abelha. Pronto, é assim que eu posso assim, de repente explicar para me dar a entender. É um som muito estranho, tipo. Ok, Portanto, não ok. qualquer forma neste som. E então, com a junção destas cavidades todas, com a língua, a boca, portanto, que é a nossa fábrica do som, esta é a nossa Uhum. construção do som, então aí conseguimos construir o som a partir dos nossos articuladores também, a língua, os lábios, é isto que vai moldar o som. Mas o som, o que é que é? E é isto que eu tento explicar aos meus alunos. Hum, São as vogais. Ou seja, eu não consigo ter uma sílaba, vamos imaginar, por exemplo, um S. Como é que eu digo S? Eu tenho que acrescentar um E. Não posso, Uhum. se eu tirar o Uhum. E, fica só S. Ou seja, é ar, não é? É um articulador. Então, se as vogais são um som, a construção, a fábrica, que é a minha boca, vai entrar em ação para construir esse som que são as vogais. Pronto, e as consoantes é aquilo que vai articular a vogal e aquilo que nós conhecemos pelo nosso som. Muito interessante, Sandra. Olha, muito interessante mesmo. Desconhecia completamente e achei. Acho super interessante essa descrição do que é a voz realmente. E isso dos orifícios agora fez-me lembrar a fazer aqui um paralelismo com os instrumentos, não é? Os instrumentos musicais também precisam desses orifícios, pois, Exatamente. para, não é? Portanto, é o mesmo com o nosso corpo, lá está. Portanto, quanto maior for, e até podemos fazer uma comparação com alguns instrumentos, por exemplo, instrumentos de sopro, o violino, que é mais pequenino e tem uma caixa
menor, não é? De Sim, ressonância, tem um som mais agudo, mais fininho, mais agudo. exato, Um exato. contrabaixo que é maior, tem uma caixa maior, tem um som mais grave, mais robusto. Por isso é que nós vimos pessoas pequenininhas, Sim, delgadinhas. Às vezes pode não querer dizer nada, porque o espaço, o tamanho, o formato, não é? Do nosso aparelho fonador é que vai editar tudo, mas tem muito a ver com isso. As pessoas gigantes, grandes, não é? Aquelas mulheres sim, grandes, homens grandes, por norma têm uma voz grave, mais por norma. grave. E Sim. as pessoas mais pequeninas, por norma, têm uma voz mais aguda. Por norma é Hum. assim, mas há exceções. Oh, Sandra, e é possível trabalhar uma voz grave para uma voz um pouco mais aguda e o contrário? Um pouquinho, é Pronto, sempre possível moldar um pouquinho. as vozes têm já uma característica, não é? Portanto, por isso é que há definições. Eu não, por acaso, não sou muito apologista a chapar uma voz como, ok, tu és um soprano, ou és um Sim, contralto, ou um baixo, pronto. Mas por norma, porque nós temos timbres, não é? O timbre, e temos a nossa extensão vocal, que tem limites. uhum, ok, E a extensão vocal de cada um enquadra-se num determinado encaixa-se numa região, vá, uhum, em termos de agudos e graves. certo, E as pessoas são todas diferentes, portanto, o timbre também difere de pessoa para pessoa e a extensão também certo, difere de pessoa para pessoa. No entanto, trabalhamos sempre dentro daquilo que é o limite de cada um, trabalha-se sempre para atingir mais agudos e mais graves. mais graves, ok, Estamos a trabalhar com músculos exato, exato, e molda-se. exato, exatamente, sim. Sandra, agora vamos entrar na parte dos músculos, que eu tenho ali os meus, os meus Ok. retratos, mas precisamente como estávamos a falar há pouco. Estava-te a perguntar se a tensão facial, lá está, se influencia o desempenho da voz, não é? E acredito que sim, facial e do corpo, do tronco. Portanto, vocês acabam por trabalhar um pouquinho isso. Totalmente. Aliás, isso é uma é a primeira parte da minha aula sempre, Certo. que é trabalhar descontração dos ombros, a Uhum, descontração uhum. do pescoço e a Exato, descontração da cara e da boca e tudo o que lá está dentro. Portanto, isto é exato. essencial, e do corpo no geral, porque o nosso corpo é um instrumento, é o nosso instrumento. Sim, Portanto, no geral, trabalhamos tudo, esta descontração dos ombros, saltar para descontrair esta zona de cima, sim. correr também de acordo com aquilo que é pretendido trabalhar com o aluno. Uhum, uhum. Mas depois já posso explicar um bocadinho mais sobre isso. Sim, Mas sim, há sempre uma descontração essencial porque nós acumulamos tensões. exatamente. E estas tensões são bloqueadoras precisamente do desempenho vocal, principalmente Exatamente. para um cantor, porque um cantor, para além do stress do dia a dia, dos nervos que vai também adquirindo ao longo do dia, posturas, Exatamente. quando canta, há sempre uma certa, dependendo das notas, principalmente nas notas mais agudas, sempre uma certa rigidez. Uhum. E o que é que bloqueia automaticamente quando há rigidez? É pescoço, elevação do pescoço, né? Da cara, né? Que vai criar aqui uma certa tensão também nesta região. Um, e depois nos músculos todos da cara, a mandíbula, que muitas das vezes não abre o suficiente porque prende por O tensões. masseter, sim, o músculo da mastigação fica muito contraído, exato, pois imagino. E o som, como já tinha dito há pouco, que é o espaço, a construção da nossa boca vai depender do som, não é? Portanto, é a fábrica do som. Quanto maior for a boca, maior será o som, maior é a projeção. Uhum. Logo, se a nossa boca estiver pouco aberta, o que é que vai acontecer? O som vai bater nos dentes, não é? E volta para trás. Ou vai bater nos obstáculos que encontra, lábios ou dentes, e vai voltar para trás. Portanto, não vamos ter o som que nós queremos alcançar se a boca não acompanhar hum, a projeção ou aquilo que nós pretendemos trabalhar. Sim. Faz todo sentido, Sandra. Sim. Faz-me todo sentido, lá está. Eu nas minhas aulas também trabalho muito a liberação de tensão, sempre, começamos sempre por baixo, porque eu digo sempre às minhas alunas,
a cara é uma consequência da outra tensão, principalmente a tensão que acumulamos no pescoço e nos ombros. Portanto, nós temos que libertar daqui para depois irmos trabalhando a libertação, especificamente depois nos pontos do rosto. E o pescoço realmente é aquele que tem uns músculos que, para já, estão sempre a ser usados para termos a cabeça no lugar, literalmente. Então, são sempre em contração, têm sempre uma contração basal. E depois é tudo que fazemos acima disso, não é? Nas nossas atividades diárias e mesmo a falar, a mastigar, e depois é aquelas pequenas ansiedades que nós quase nem nos apercebemos, pressionamos os lábios, vamos pressionando pouquinho em pouquinho e aquilo vai-se acumulando, vai-se acumulando. E depois lá está, é essa questão da mandíbula, é o único osso móvel que nós temos no rosto, mas que se articula pelos músculos do temporalis e do masseter, e de facto estas duas zonas acumulam muita tensão, e para conseguirmos abrir então a mandíbula bem, para obtermos um maior ângulo, temos que libertar muito daqui, exatamente. É muito interessante, porque no teu caso o objetivo é lá estar conseguir uma boa projeção de voz, não é? Não ter obstáculos. No caso aqui do Face Yoga, tem mais a ver com o contorno do rosto, ou seja, se o masseter, este músculo aqui, estiver muito contraído, vai sobrar pele, entre aspas. Então vamos ficar aqui com umas bolsinhas. Vamos ficar com menos definição, entre aspas. E é por isso que é importante libertar a tensão. Pronto, é muito curioso. Não quer dizer que um cantor, por norma, não é? Trabalhando estes aspectos, se calhar Sim, até vai desenvolver aqui um bocadinho a questão sim, dos sim. passos ou... Sem dúvida, ou seja, à partida, pelo que me estás a dizer, exatamente, se realmente trabalhar bem os alongamentos do pescoço, a questão da musculatura da mandíbula, sim, vai sempre a trabalhar para ter uma boa definição do contorno do rosto. Indiretamente, não é? Vai estar a trabalhar para isso, que é ótimo. Maravilha, então. Exato. Já é um ponto a favor para eu dizer aos meus alunos para incentivá-los também nesse aspecto. E se calhar vamos à língua, precisamente, como estavas a dizer, lá está, a língua é um órgão muito importante na voz, não é? E deve ser algo que vocês têm que trabalhar Sim. bem. O que é que vocês fazem, por exemplo, para treinar a língua? Sim. Olha, fazemos muitos exercícios internos dentro da boca, por exemplo, tentar chegar com a pontinha da língua ao palato mole, lá atrás, Ok, palato lá mole, atrás. ou véu palatino, não é? Lá atrás, Uhum. enrolar a língua e tentar lá chegar. Uhum. Uhum. Depois tentar chegar com a ponta da língua no queixo, portanto fazer esta subida e descida, não é? Que é o oposto. Uhum. Depois, Uhum. Sim. exatamente, tentar chegar ao queixo e tentar chegar lá acima. Depois, por exemplo, empurrar as bochechas aqui dentro, Boa. empurrar para um lado, empurrar a outra, depois empurrar a de cima, empurrar a de baixo, depois fazer um movimento circular por dentro, assim com a língua, Sim, de um lado sim. e para o outro. Aquilo que eu costumo dizer, o lavar os dentes com a língua, portanto, Uhum. vir cá atrás com a pontinha da língua, e passar até o outro lado, depois a de baixo também, portanto, há muitos movimentos. Pôr a língua para fora e para dentro, algumas vezes, tentar chegar com a pontinha da língua ao nariz, portanto, imensos. Sim. Tudo com o objetivo da língua não ser um obstáculo e ser um ajudante a projetar a voz, é isso? Nós articulamos o som, não é? Precisamos Sim. de articular bem e, portanto, a língua tem que. E porque a língua está muito dependente da mandíbula e vice-versa. Ou seja, e isto é Sim, muito sim, importante aquela. e é um Sim. dos aspectos que eu trabalho imenso com os meus alunos. Porque, por exemplo, quando cantamos as vogais, e quando passamos notas, por exemplo, várias notas na mesma vogal, a tendência que há é fazer este movimento. Uhum. Mas, como estamos a cantar a mesma vogal, a mandíbula não precisa de ter esse movimento, ela pode Uhum. ficar nesta Certo, posição, bem relaxada, com a língua relaxada, certo. e o ornamento, portanto, aquelas notinhas rápidas, são feitas apenas laringicamente, portanto, Uhum. não acontece nada muscularmente. E Certo. então, às vezes é muito difícil criar esta destreza, não é? Esta Sim. independência, vá, da língua e da mandíbula. Então, daí também estes exercícios da língua e da mandíbula serem muito importantes, precisamente por isso. Aí trabalho também a parte de trás da língua. Certo? Sim, 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 lá atrás. Sim. Sim. Oh, Sandra, isto é espetacular. As minhas alunas que vão estar a ver isto vão estar a reconhecer imensos pormenores que nós falamos nas aulas. Porque, pronto, fazendo aqui o paralelismo com aquilo que eu faço de Face Yoga. Então, no meu caso, o treino da língua
E ter uma língua fit, como eu lhe chamo, é para evitar a formação e reduzir o duplo queixo, o papinho aqui. E exatamente isso que estavas a dizer, da postura da língua lá atrás. Nós trabalhamos muito a elevação da língua e a colocação da língua completamente no palato. Eu costumo dizer que no dia-a-dia devemos ter a língua arrumada no céu da boca. Toda. Portanto, a descansar lá. E a outra coisa que isso ajuda com o Master, por exemplo, com o músculo da mastigação, é precisamente que nós descentralizamos a tensão do Master, do músculo da mastigação, para o centro da boca. Portanto, para aqui para debaixo da maxila, que é um ponto onde é bom ter pressão positiva, digamos assim. Ou seja, deixamos de fazer tanta pressão aqui, na mandíbula, no fundo, que depois vai afetar aqui a mandíbula, e mantemos a língua arrumadinha e evitamos o duplo queixo. Portanto, é curioso. E para muitas vezes eu noto que tenho muitas alunas que têm dificuldade em colocar a língua completamente no palato. Não sei se calhar também encontras isso nos seus alunos, que é, têm mesmo dificuldade. E, portanto, trabalhamos essa distensão da língua, digamos assim, esse alongamento com, nós chamamos de detox, mas é deitar a língua de fora para aumentar o comprimento e trazê-la, puxá-la de lado de dentro, no fundo, para realmente começarem a ter mais comprimento, entre aspas, e maior mobilidade da língua. É muito curioso porque realmente eu noto que algumas pessoas, e principalmente com a idade também, isso é comum, que vamos perdendo um bocadinho aqui a mobilidade da língua e depois, por exemplo, nos idosos, às vezes há este problema de deglutição, não é? Que também tem a ver com a língua. E, portanto, ter boa destreza da língua é importante em muitas atividades e, claro, óbvio, no canto, seguramente. É muito importante. Uma das coisas que também alerto os meus alunos, e acontece por norma a língua, a tensão que a língua cria, quando cantamos notas agudas, ou nem é preciso ser muito agudas, mas uma das coisas que a língua faz é encolher, ela encolhe para trás e cria um obstáculo A lá passagem dentro. do ar, não é? Sim. E isto é um ponto de tensão, não é? É um sinal que a língua está a criar muita tensão. E então, um dos objetivos é pôr, aplanar a língua e senti-la ou aqui por cima do lábio, ou então sentir por trás dos dentes, e bem encostadinho aos dentes de baixo. Pronto, assim, lá atrás ela aplana e esse é o objetivo, ela estar acamada, Certo, estar. certo. E, Ok, sim. Quando estão, pois exato, quando a voz está a sair, não é? Estar cá em baixo a língua para a voz poder sair bem e a língua não ser um obstáculo, sim, é verdade. Aqui no meu caso, é durante o dia na postura neutra, sem falar, a língua estar arrumada no céu da boca. Mas percebo que, obviamente, no canto, lá está, mas é preciso ter destreza nas duas situações, não é? Porque às vezes terás que ir lá em cima atrás com a língua, não é? E outras vezes a língua tem que estar cá em baixo, pois dependendo dos sons e dos sim, que queremos sim. fazer. Muito interessante. Oh, Sandra, e a voz envelhece? Portanto, a voz amadurece, não é? Isso acho que todos nós temos alguma noção de que vamos mudando o timbre de voz à medida que vamos crescendo. Mas Sim. a voz também envelhece, entre aspas. Sim, sim, como nós, não é? Portanto, como nós vamos envelhecendo, a Exato, voz também vai envelhecendo, porque lá está, são músculos, não é? São exato. músculos. E em bebés temos um timbre e em idosos temos outro timbre. Uma das características é que a voz vai perdendo agudos e vai escurecendo e vai ficando mais baixa. E depois depende dos cuidados que as pessoas possam ter ou não durante a vida, não é? Se fumarem, se estiverem mais expostas à poluição, se fizerem uma hidratação não muito boa, portanto, durante a vida, ela tende a baixar ainda mais, a escurecer mais ainda, a ficar mais areada, assim, mais no género de. Não é rouca, mas Uhum. eh, fica Sim, mais sim, baixa, não fica com aquele brilho, não é? sim, sim, exato, Mas exato. lá está, se houver um cuidado e se a voz for trabalhada mesmo em idades mais avançadas, a Uhum. voz pode manter, hum, não digo o mesmo brilho, mas pode manter ainda algum brilho durante muitos anos. Exato, exato, muito interessante. Bem, exato, lá está. Cantores profissionais eh, devem manter isso. Estou a pensar que existem muitos cantores profissionais com idade já muito avançada, não é? E continuam a ter uma voz Exatamente. poderosa. Exato, por isso é perfeitamente possível, sim, depende É dos cuidados, perfeitamente não é? possível.
depende dos cuidados e depende da prática, não é? Da voz. Exato, o que me leva a outro ponto, que é o treino, que é uma pessoa muito calada ou que não utiliza muita voz, não é necessariamente a pessoa que tem a melhor qualidade de voz, não é? Porque é preciso aqui treinar os músculos, imagino eu. Sim, É um sim, bocadinho isso. é verdade. Portanto, uma pessoa mais caladinha, como não põe em prática a sua voz com tanta regularidade, às vezes a voz pode ficar um bocadinho mais preguiçosa. E naqueles momentos em que tem que fazer uma projeção maior ou se tiver que falar um bocadinho mais num determinado momento, pode então aí sentir algumas diferenças, pode ter mais probabilidades de ficar rouca ou ficar mais cansada. Pronto. Exato. Portanto, a voz, o facto de ela estar parada não é sinónimo de ser uma voz mais saudável do que uma voz que tem mais atividade. Uma voz com atividade, até pelo contrário, como eu costumo dizer, a voz foi feita para falar, foi feita para usar, não é? Portanto, temos que dar atividade à nossa voz. O facto de ficarmos mais calados, ou pessoas que são mais caladas, não têm tanta atividade vocal, podem até eventualmente sofrer, entre aspas, alguns danos, mesmo por falta de atividade vocal. Uma vez que falam menos, se houver uma exposição maior em que tenham que projetar mais ou falar durante mais tempo, o que pode acontecer é que pode haver algumas lesões, pode haver a rouquidão mais frequente ou podem ter alguma lesão Sim, momentânea, sim. ok? Mas pronto, não é sinónimo de ser uma voz mais saudável, não. Exato, exato, sim. Ok, sim, é importante. Acho que nós não temos essa noção. Eu não tinha, com certeza. E, Sandra, assim, eu ia dizer cuidados básicos, mas na verdade, voltando aqui, aos cantores, e em particular, tu és coach de voz de alta performance, que significa que temos de estar sempre no topo, não é? É isso que eu depreendo, vá. Essas pessoas têm que ter mesmo um cuidado muito maior com a voz, quer dizer, têm que ter, fazer atenção aos seus hábitos do dia a dia, o que é que não podem mesmo fazer e o que é que devem fazer, será mesmo essencial nesses casos. Ok, então os cuidados a ter, não é? Ou seja, seja em alta performance ou não em alta performance, e já agora Ok. posso explicar aqui a mesma questão de um vocal coach, no meu caso, alta performance. Portanto, o vocal coach é exatamente a mesma função, treina a voz, orienta, usa a técnica vocal, os cuidados com a voz, cuida da voz, etc, etc. Uhum. Mas um vocal coach de alta performance prepara cantores que tenham uma alta performance em palco, Ok. seja Uhum. física ou vocal. Ok. Por exemplo, a Mimi Cat, que, por exemplo, Exato. que Sim, sim, conhecemos sim, coisa muito bem, mais conhecida agora, mais recente. portanto, ela tinha que cantar e dançar, né? Tinha uma exigência vocal muito grande, porque a música não é fácil de cantar, e Uhum. ainda para mais tinha toda a performance que tinha com coreografia, não é? E Exato. tinha que dançar, tinha que estar sempre em movimento. E isso prepara-se fisicamente, prepara-se vocalmente, prepara-se de uma forma diferente do que um cantor que não tenha essa alta performance. Sim, sim, estou a perceber. Por acaso, exato, já entendi, sim. Portanto, a alta performance, no fundo, inclui também, lá está, um momento de alta performance física e de maior exigência física, não é? Corporal, neste caso coreográfica e... Exato. Ou seja, os exercícios são muito mais exigentes, Uhum. a atividade física é mais exigente, temos que cantar a fazer exercícios com, por exemplo, bandas elásticas, a Certo. correr, a andar, a fazer a coreografia, a controlar a respiração, fazer exercícios de respiração com esse nível de atividade física. E é muito Sim, sim. difícil, não é? Controlar, muito, muito mais difícil é cantar, não é? Portanto, Exato. porque a respiração acelerada altera a voz, não Uhum. é? E então temos que controlar as duas coisas. E então a exigência é nesse aspecto, é nesse campo. É mais exigente para o cantor de alta performance e para mim, que também a exigência é muito maior, portanto a entrega é muito maior. Sim, sim, Bem, sim. pronto. E aqui os cuidados são comuns aos dois modelos, vá.
sim, E então passa por uma boa hidratação, é fundamental a hidratação, portanto, beber muita água. Isto sim, não é para a saúde em geral, não é? Portanto, sim, já todos nós sabemos disso, mas como estamos a trabalhar com a voz, para não ressequir as sim. mucosas, Uhum. o que acontece é que a hidratação é importante nesse aspecto. Também se houver uma hidratação, uma boa hidratação, vamos minimizar muitos danos focais. A alimentação saudável é importante também, portanto, evitar gorduras, evitar café também, Certo. evitar Hidrata. fumar, portanto, tudo isso desidrata. Eu Sim. costumo dizer, por exemplo, para os fumadores que podem, não é a mesma coisa, o objetivo, o ideal era deixarem de fumar, Sim. mas não sendo possível, costumo aconselhar um cigarro, um copo de água, portanto, é Uhum. equivalente a um copo de água. Pronto, Que é o café já e o copo de água também, não é? Na verdade, bem. é o que podíamos fazer também com o café, exato, exatamente, sim. O repouso também é importante, descansar bem, dormir pelo menos 8 horas por dia. As pessoas que falam muito ou que cantam muito, que fazem muitos concertos, tentar pelo menos nessas alturas que não estão a cantar ou em exposição vocal, tentarem descansar, tentarem não falar muito, evitar os Exato. telemóveis, evitar Uhum. falar muito tentarem Com as descansar. pessoas. Exato, exato. Descansar. Exato, descansar, Sim, exatamente. Descansar a E voz. fazer o exercício físico normal, o exercício, a prática de exercício físico também vai ajudar também à saúde vocal. Sim, ok, ok. Lá está mais um incentivo a Sim, fazer, a manter a atividade física, sim. Muito bem, sim. Sandra. Olha, aprendi muita coisa. Acho que quem nos está a ouvir também já deve ter aprendido aqui muitos detalhes que não fazia ideia. E eu às vezes noto que, lá está, que nós às vezes quando nos ouvimos não reconhecemos a nossa voz. Muitas vezes não Sim. identificamos que somos nós, não é? Aquela sensação de que não reconhecemos que somos que é a nossa voz. Mas isso é algo mais, isso possivelmente tem mais a ver com a nossa percepção mental do som, não é? Não tem propriamente a ver com a voz, ela mesma, e isso varia ao longo do tempo. Não sei, porque às vezes parece que nós ouvimos a nossa voz e pensamos, mas eu não falava assim, e parece diferente. Nós ouvimos a nossa voz porque temos o nosso ouvido interno, não é? Tem a percepção da nossa voz, porque houve ressonâncias diferentes, não é? Exato. E realmente a nossa voz é um bocadinho diferente daquilo que nós ouvimos. Portanto, ela Exato. é, ou seja, quem nos ouve de fora não é igual à forma como nós nos ouvimos. Muito interessante. Não é igual. Até, por isso é que muitas das vezes quando nos ouvimos não gostamos muito. Também depende das gravações, não é? Há Sim, gravações exato. que estão bem a essência, mas a gravação também transforma a voz. Portanto, também não é exatamente igual a ser uma pessoa de fora a ouvir. Exato. Portanto, sofre sempre alterações. Sim, exato, é natural. Portanto, é um bocadinho como a imagem, não é? Os pixels que existem todos aqui na câmara não são suficientes para captar a nossa essência Exato. e a nossa imagem verdadeira. Gostei muito deste bocadinho aqui a falarmos sobre a voz e também destas semelhanças entre cuidar da voz e cuidar do rosto, porque no fundo as duas coisas estão muito interconectadas. Então, Sandra, muito obrigada por teres participado neste episódio e nos teres elucidado sobre a nossa voz, sobre o que é a nossa voz, como é que podemos cuidar dela, como é que a podemos potenciar. E a todos os que nos estão a ouvir, se quiserem aprender mais sobre a vossa voz, treiná-la, explorá-la, podem contactar a Sandra Andrade. A academia dela chama-se Vozes em Concerto, com um S, é mesmo um trocadilho, vozesemconcerto.com, não é, Sandra? E, Sim. e lá, Ou podem entrar diretamente em contato comigo através do Instagram, que é sandrade.vocalcoach. É fácil, exato. sandrade.vocalcoach, e podem entrar em contacto direto comigo. Sim, Sandra, muito obrigada pela tua participação. Eu vou também deixar todos os contactos aqui na descrição do podcast. Mas é isso, espero ver-te em breve. Acho que temos aqui muitos pontos em comum e seria muito interessante explorar. Mas por hoje, Era muito interessante explorarmos, até fazermos uma ação, quem sabe, em sim, conjunto, não é?
Sim, sim, cada uma na sua vertente. Era muito sim. engraçado. Eu agradeço imenso o convite, foi muito interessante estar aqui e estou à disposição também. Obrigada, então vá. Até uma próxima a todos que nos estão a ouvir e um bom dia, para todos.